Há pouco tempo eu falei aqui no canal de um livro-reportagem que eu gosto bastante, que é o relato de um náufrago do Gabriel Garcia Marques. Já o livro de hoje, este aqui, A Sangue Frio, ele é um romance que mistura um pouco do gênero livro-reportagem e um outro tanto do gênero policial. E talvez por isso mesmo, né, por não se encaixar exatamente num gênero e no outro, ele fez muito sucesso e é considerado este livro a principal obra do escritor americano Truman Capote. Aliás, o próprio escritor, ele disse que A Sangue Frio inaugurou um novo gênero literário que seria o romance de não ficção. Então, fica comigo, eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, professora e escritora. Fica comigo até o final do vídeo para entender isso que o Truman Capote falou, né? Um romance de não ficção, para conhecer um pouco mais deste livro que também é um clássico da literatura, né? Se você quiser depois fazer alguma pergunta sobre gênero literário, gênero jornalístico, limites, tudo isso pode perguntar, pode comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em lhe responder. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva, enfim, todas essas coisas que todo youtuber lhe pede, principalmente num canal de literatura. No Brasil, né, que o livro é caro e as pessoas leem muito, muito pouco, né? Se você comparar o brasileiro médio com, por exemplo, o europeu. O Truman Capote, ele nasceu em 1924 e começou a escrever muito cedo. Reza a lenda, né, porque ninguém tem certeza, que com 11 anos de idade ele já escrevia diariamente 3 horas, né, 3 horas por dia. O seu primeiro conto publicado tem meu nome, né, foi chamado Miriam, e ele ganhou um prêmio importante. E esse conto, então, abre as portas para o Truman Capote. Ele tem já, então, alguma fama, não muita, mas alguma fama, e ele publica seus contos na prestigiosa revista The New Yorker. E ele já ganha para ir atrás, né? Ir atrás de reportagens, ir atrás para escrever. E aí, um belo dia, ele lê no jornal que a família Cludder foi assassinada. Isso era o ano de 1959 e os Cludders, eles moravam em Helcom, que é uma pequena cidade do Kansas, né? E isso chamou a atenção, ele falou, acho que isso dá uma boa história, uma boa reportagem, talvez um conto. Talvez Cludder também tenha chamado a atenção dele, porque Cludder é uma coisa em desordem, né, em inglês. E aí ele pega a amiga dele, que também é escritora, a Harper Lee, e os dois vão lá para o Kansas. Agora, importante falar que eles chegam na cidadezinha quando não tem nenhuma pista ainda de quem pudesse ser os assassinos, qual tinha sido a motivação para o crime, né? Os policiais do Kansas ainda estavam completamente no escuro. O escritor, ele passa um ano fazendo perguntas, entrevistando todo mundo, né? Mas o livro mesmo só vai sair em 1966. E talvez seja porque nesse meio tempo ele fazia outras coisas, né? Inclusive ele escreveu um conto que depois vai dar origem ao filme que aqui no Brasil se chamou Bonequinha de Luxo, que fez grande sucesso. O Capote, nesse livro, ele dá uma aula de boa escrita, né? Então, apesar dele relatar cronologicamente os fatos, o romance começa antes dos assassinatos. Por quê? Porque o escritor sabe que é preciso ambientar o leitor ao contexto, tanto da
pequena cidade ali de menos de 300 habitantes, como também apresentar a família, né? Uma família normal, bem estabelecida, trabalhadora, né? E isso vai nos deixando mais curiosos para saber por que alguém matou o pai, a mãe e os 2 filhos da família Clutter. Depois que ele faz isso, ele começa então, o escritor, a mostrar o outro lado. O que estavam fazendo os 2 assassinos antes do crime, né? E essa narrativa, ela é bem construída porque ela vai o tempo todo mostrando os 2 lados. Então, depois do crime, de um lado você vai ter a polícia, os vizinhos, os amigos, né, da família Clutter, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam sentindo, né? E do outro lado, a trajetória do Dick Hickok e do Perry Smith, que são os assassinos, né? Esses 2, eles se conheceram no presídio e eles combinaram ali, depois que saíram do presídio, de continuar juntos e roubar, etc. Há na narrativa a intenção deliberada do escritor de adiar esclarecer tanto o motivo dos assassinatos, né, como o próprio assassinato. Ele demora um pouco para chegar no assassinato, né, para descrever como foi o assassinato. E isso faz com que nós, leitores, apesar de sabermos o final, sabermos que a família vai ser assassinada, né, nós fiquemos presos à trama, né? Às vezes a gente sabe o crime, mas a gente quer saber os detalhes. Por fim, o autor ainda opta por ir além da prisão dos 2 criminosos. Ele continua acompanhando a história, ele vai visitar muitas vezes os 2 na prisão. Ele cobre o julgamento e, inclusive, a sentença. Então, o livro consegue a façanha, além de mostrar o assassinato, como isso chocou, mostra também o lado do modo de vida americano, né? O estilo de vida. O livro ainda consegue discutir sobre a validade ou não da pena de morte. O escritor, ele não usava gravador, ele não tomava nota quando estava fazendo as entrevistas, né? E ao longo dos anos, várias vezes, a veracidade dos fatos relatados por ele nesse livro, né? Ou pelo menos não os fatos, mas os detalhes, né? Isso foi questionado. Mas, como disse o jornalista Martina Suzuki, tem um texto do Suzuki aqui no final dessa minha edição da Companhia das Letras. Martina Suzuki, inclusive, por coincidência, foi meu professor na faculdade de jornalismo, né? O que o Suzuki fala? Que Capote nunca foi jornalista e ele nunca disse que estava fazendo uma reportagem. Pelo contrário, o Capote, desde criança, né, sempre foi um escritor. Sendo assim, não havia, pelo menos da parte dele, o compromisso total com a verdade. O jornalista tem esse compromisso, o romancista não. Por isso que ele diz que é um romance sem ficção. Eu talvez definiria como uma realidade romanceada, né? Um fato que foi romanceado. Uma curiosidade é que o escritor passou horas e horas, né, depois da prisão, conversando com os 2 criminosos, como eu já disse. Ele também esteve presente no enforcamento como testemunha escolhida por ambos, né? O preso pode escolher quem vai estar presente à sua morte. E ainda se comenta que Capote pode ter se tornado amante do Perry Smith, o que nunca foi provado, tá? A Sangue Frio também tornou-se, como livro, um filme de grande sucesso e tornou o Capote mais famoso. Ele sempre foi uma figura bem diferente, né, o Capote. Enfim,
Livro-reportagem ou romance ou misto dos dois, é um livro para ler e aprender como se faz uma ótima narrativa. Com sangue frio, Capote consegue comprovar a sua tese, ele tinha essa tese, né, de como a realidade pode ser tão empolgante quanto a ficção. Então eu recomendo, vale muito a leitura. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e neste mesmo site, toda terça-feira, eu publico as minhas crônicas que você também é convidado a comentar. Até o próximo post.